Uma denúncia do São Paulo no Ar está mobilizando o Ministério Público. O flagrante dos caça-níqueis em bares de Cosmópolis, que nós mostramos essas imagens aqui, e aí você vai ver agora o que está por trás desse jogo ilegal. E a nova tática usada pelos criminosos para despistar a fiscalização. Quando chega a fiscalização, ele aperta um botãozinho. Sabe o que acontece com a máquina? Preste atenção nessa maquininha caça-níquel, aparentemente como outra qualquer, mas o fio já denuncia que se trata do chamado equipamento camaleão, desenvolvido para driblar possíveis operações de combate ao jogo ilegal. Só o dono do bar conhece o interruptor que fica atrás do balcão. Eles instalam um dispositivo em que o dono do bar, acionando uma tecla, um botão, o jogo em si, o jogo de azar, o jogo de caça-níquel, ali no computador, ele se transforma num jogo comum, um jogo de corrida ou um jogo de luta. Uma camuflagem criminosa, flagrada pela Polícia Militar de Cosmópolis, no interior paulista. Ontem, o SP no Ar mostrou que a cidade é o paraíso dos caça-níqueis. Nossa produtora encontrou maquininhas em 15 estabelecimentos. Poucas horas depois, uma força-tarefa retirou equipamentos de 5 bares. O resto foi protegido a tempo, graças a uma rede criminosa que mantém o negócio na cidade. Por trás das telas coloridas e das apostas, grupos que financiam, manipulam, gerenciam e muitas vezes garantem a segurança das maquininhas. O jornalismo da Record já mostrou as quadrilhas por trás da jogatina. Em Osasco, na Grande São Paulo, o envolvimento de policiais com máquinas que haviam sido apreendidas pela Polícia Civil, mas que dias depois retornaram às ruas, disponíveis aos jogadores. O dono do bar revela com quem negociava a compra e venda dos caça-níqueis na cidade. Foi daqui do segundo? Foi daqui. Empresas que faturam alto com o comércio de peças e componentes eletrônicos para a montagem de maquininhas. E a suposta chance de ganhar dinheiro com as apostas vai por água abaixo com um simples programa de computador. O Ministério Público em Cosmópolis acompanha a série de apreensões que é feita na cidade. Os promotores já conseguiram mapear os pontos comerciais que exploram com mais frequência a jogatina e o principal, identificar parte do grupo que controla o esquema. O promotor de Cosmópolis afirma que a apuração das denúncias está em um estágio avançado. Existem evidências até de que servidores façam parte da organização, ou seja, efetivamente explorem o jogo, sejam donos de máquinas e façam a distribuição das máquinas nos bares. Os donos dos estabelecimentos respondem judicialmente pela exploração dos jogos, só que muitas vezes amparados pelos verdadeiros donos das máquinas. Em havendo processo e condenação que invariavelmente é em pena de multa ou pena pecuniária, o pagamento fica a cargo do dono da máquina. Então seria uma forma de encorajar o dono do bar a se envolver nessa atividade criminosa. Esta sala ficou abarrotada com quase 50 máquinas recolhidas na última apreensão feita pelo GAECO. O grupo de promotores que combate o crime organizado descobriu esta jogatina na região dos Jardins, área nobre da capital. Um ambiente monitorado por câmeras de segurança e com um buffet disponível aos apostadores. O GAECO atua quando há uma notícia de uma organização criminosa por trás da exploração desses jogos, sobretudo com notícia de envolvimento de policiais ou com a incidência de outros crimes mais graves, como a lavagem de dinheiro, a própria associação criminosa, né? O promotor considera que a pena para os supostos donos das máquinas favorece a disseminação dos jogos. Pela sensação de impunidade, pelo fato da pena ser bastante pequena e permitir, inclusive, transações penais, com o pagamento de cesta básica ou outros valores para entidades sem fins lucrativos.
Em Cosmópolis, os apostadores não se importaram com a legalidade e nem se incomodaram com a presença de nossa equipe. Esta senhora não tirou o olho da tela até que terminasse uma jogada. Foi mais uma aposta que não deu em nada. Isso aqui não é bom jogo não, isso aqui é um azar. É em torno de 25-1. Você perde 25, ganha uma. Porque você tem que ganhar no jogo ali. Porque senão não te mantém, não mantém o viciado ali apostando. E aí, Renato Lombardi, uma máquina dessa, às vezes ela é apreendida, ela nem funciona. Ela entra para uma espécie de... Eles já sabem que vai acontecer alguma coisa e já botam um lixo ali para recolher. Para a montagem de uma máquina dessa, fala em torno de 600 a R$1.000, dependendo do equipamento. Então, o esquema ele é tão complexo, tão grande, que a gente se vê pequenininho e fala assim, será que um dia a gente vai conseguir moralizar? Bom dia, William. Bom dia a todos. Bom dia. William, não, eu acompanho essa história aqui há mais de 20 anos, viu, William? E nada. Agora, existem 2 investigações sendo feitas há muito tempo pelas polícias federal e civil. Existem 4 grupos aqui no estado de São Paulo que comandam essa história das maquininhas caça-níqueis em todo o estado. Eles fornecem as máquinas, fornecem assistência técnica, fornecem todo o esquema e existe uma cobertura que eles recebem por parte de policiais e ex-policiais, viu, William? Infelizmente é uma situação que isso não tem fim. Agora, tem um detalhe importante que o Ministério Público investiga, é que tem muita gente perdendo dinheiro, tem pais de famílias que perdem um salário inteiro nessas maquininhas e isso acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que a família sobre sérios problemas. Por isso, tem que fazer isso mesmo. Nós denunciamos em Cosmópolis, a gente denuncia aqui em São Paulo, as máquinas, os bares em toda a capital grande de São Paulo estão abarrotados de caça-níqueis e tem, além disso, tem também as casas alugadas por esses grupos com máquinas de vídeo bingo, viu, William? E aí, Renato, muito, muito delicado isso. Só existe esse esquema todo porque tem gente querendo tirar dinheiro do contraventor. Tem o apostador que vai lá. Então, assim, amigo, para de dar dinheiro para bandido.